the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre uma personagem célebre da história de França. A jovem donzela, que hoje é conhecida como Joana d'Arc, figura que se assumiu como escolhida por Deus para guiar os franceses na Guerra dos 100 Anos e vencer os ingleses. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Numa época de misticismo, Joana foi tida por uns como enviada por Deus e por outros como feiticeira e herege. O caso não era de somenos, pois Joana d'Arc incentivou o rei Carlos VII de França a fazer-se coroar na Catedral de Reims. Caso se provasse que era uma feiticeira, como os ingleses pretendiam, tal fragilizava o rei Carlos VII, pois a sua coroação teria por base o apelo de uma herege. O julgamento de Joana d'Arc, por um júri presidido pelo bispo de Beauvais, próximo dos ingleses, e composto por uma maioria de jurados oriundos da Universidade de Paris, também próxima dos ingleses, foi, pois, sobretudo, um julgamento político. Joana, uma analfabeta fervorosa e mística, filha de um proprietário rural, defendeu-se com uma erudição invulgar para alguém sem estudos. Contudo, não evitou ser queimada na fogueira, a 30 de maio de 1431, condenada por heresia reincidente, isto num processo injusto e irregular. Anos depois, o seu processo foi reaberto por ordem do Papa Calixto III, isto a pedido do rei Carlos VII. No século XVI, Joana d'Arc foi o símbolo da Liga Católica que lutou contra os huguenotes calvinistas e, em 1803, o primeiro cônsul Napoleão declarou-a um símbolo de França. Já no século XX, Joana d'Arc foi beatificada por Pio X em 1909 e santificada em 1920 por Bento XV. Por curiosidade, o Papa que beatificou Dom Nuno Alves Pereira. Quem foi então Joana d'Arc? Qual a sua história e por que assumiu tanto protagonismo? Como sempre acontece quando abordamos a história, importa começar pelo contexto. Joana d'Arc viveu num dos períodos mais sombrios da história de França. Em 1337, Filipe VI de Valois, rei de França, e Eduardo III Plantageneta, rei de Inglaterra e duque da Aquitânia, entraram em guerra pelo trono francês. Filipe de Valois, filho de Carlos de Valois, era sobrinho do rei Filipe IV e primo direito dos últimos reis da dinastia dos Capetos, Luís X, Filipe V e Carlos IV, enquanto Eduardo III era filho da princesa Isabel de França, portanto neto do rei Filipe IV e sobrinho dos últimos reis capetos. O facto dos direitos que alegava serem por via feminina motivou os partidários de Filipe de Valois a invocarem a lei sálica, que excluía as mulheres da sucessão ao trono de França e a reconhecerem-no como rei de França com o nome de Filipe VI, isto em 1328. A disputa pelo trono francês, que se iniciou 9 anos depois, estendeu-se de forma intermitente por mais de 100 anos, o que justificou o nome do conflito, precisamente Guerra dos 100 Anos. Esta longa guerra devastou a França, ainda para mais porque foi contemporânea da peste negra. Em 1358, este enquadramento de guerra e peste despoltou uma revolta camponesa, a Jacquerie, sobretudo no norte de França. Por aqueles anos, a causa de Eduardo III de Inglaterra estava a levar a melhor sobre os Valois.
No verão de 1346, os franceses foram derrotados pelos ingleses na célebre Batalha de Crécy. A 19 de setembro de 1356, o rei João II de França, sucessor de seu pai Filipe VI, foi derrotado pelos ingleses comandados pelo célebre Príncipe Negro, o Príncipe de Gales, filho de Eduardo III, em Poitiers, sendo levado para Londres como prisioneiro e deixando o reino de França entregue ao seu sucessor, o Delfim Carlos, então com 18 anos. Com mérito e muitas dificuldades, o Delfim Carlos, futuro Carlos V, um dos melhores reis de França, conseguiu equilibrar as finanças, incentivar a agricultura, reorganizar o exército e obrigar os ingleses a recuar. No final do seu reinado, em 1380, os ingleses detinham em França apenas a Aquitânia e as cidades de Brest, La Rochelle e Calais. A chamada Guerra dos 100 Anos estava então no interregno. Carlos VI, o sucessor de Carlos V, tinha apenas 12 anos quando o seu pai morreu. Durante a sua minoridade, o governo foi exercido pelos seus tios, os duques de Anjou, de Berry, de Borgonha e de Bourbon. Estes conservaram o poder muito para além da idade legal para Carlos VI começar a governar, que era aos 14 anos. Em 1388, com 21 anos, Carlos VI assumiu por fim o governo efetivo de França. Pouco tempo depois, foi atingido por uma crise mental ao atravessar a cavalo uma zona de floresta. As crises tornaram-se frequentes, o que provocou o regresso dos tios do rei ao poder. Em breve, estes entraram em conflito uns contra os outros e também contra o sobrinho, Luís, Duque de Orleans, irmão de Carlos VI. Nos primeiros anos do século XV, João, chamado o Sem Medo, novo Duque da Borgonha, assumiu-se como o principal inimigo do seu primo, Luís de Orleans, a quem mandou assassinar em 1407. A partir de então, a luta pelo poder em França foi disputada pelos Bourguignons, partidários do Duque de Borgonha, e pelos Armagnac, reunidos em torno do Conde de Armagnac, genro do Duque de Orleans assassinado. No meio da anarquia generalizada, com um rei demente e dois bandos feudais a disputar o reino, o rei Henrique V de Inglaterra retomou os projetos dos seus antecessores para conquistar a coroa de França. Em 1415, os ingleses desembarcaram na Normandia e, a 25 de outubro, derrotaram os franceses em Azincourt. Nesse mesmo ano, morreu o Delfim Luís, herdeiro do rei demente Carlos VI, e 2 anos depois, o seu irmão João. Contra todas as previsões, Carlos, conde de Poitou, nono filho de Carlos VI e da rainha Isabel da Baviera, tornou-se assim no herdeiro do trono. No entanto, o novo herdeiro do trono estava numa posição frágil, pois circulavam rumores que não era filho de Carlos VI. Em 1419, Carlos tentou reconciliar-se com seu primo João Sem Medo, Duque da Borgonha, mas os acontecimentos precipitaram-se de forma negativa e o Duque da Borgonha foi assassinado por membros do séquito de Carlos. Tal levou à aliança imediata do seu sucessor, Filipe o Bom, novo Duque da Borgonha, com os ingleses. Em 1420, o Duque da Borgonha fez Carlos VI, o rei demente, assinar com os ingleses o Tratado de Troyes. Este tratado entregou a Normandia ao rei de Inglaterra Henrique V, que deveria casar-se com Catarina de Valois, uma das filhas de Carlos VI. Henrique V e Catarina de Valois foram então reconhecidos por Carlos VI como os seus herdeiros, isto em detrimento do Delfim Carlos, conde de Poitou. Este encontrou então apoio na sogra, Yolanda, duquesa de Anjou, para resistir ao Tratado de Troyes. A sorte estaria do seu lado. Em 1422, morreu por fim Carlos VI, depois de mais de 30 anos de demência. Aconteceu que, no mesmo ano, morreu Henrique V de Inglaterra, o que, naturalmente, o impossibilitou de reclamar o trono do sogro. Como o seu herdeiro, Henrique VI, tinha então apenas 1 ano, Carlos, conde de Poitou, teve a sua grande oportunidade de agarrar o trono de França.
Em 1422, o já Carlos VII controlava apenas as regiões a sul do Loire. 6 anos depois, os ingleses, comandados pelo Duque de Bedford, retomaram a ofensiva, pondo cerco a Orleans. Foi neste contexto que a enigmática Joana d'Arc apareceu como protagonista da história. Joana nasceu em Domremy, provavelmente no ano 1412, no nordeste de França, numa zona que se mantinha fiel aos Valois. Era filha de Jacques d'Arc, proprietário de terras, e Isabelle Romée, ou Voton. Segundo relatou posteriormente no processo que lhe foi movido, terá tido a sua primeira visão com 13 anos, quando lhe terá aparecido o arcanjo São Miguel. Seguiram-se outras visões, sobretudo de Santa Margarida e Santa Catarina. A partir de 1428, as suas visões pediram-lhe para encontrar-se com Carlos VII e levá-lo a ser coroado na Catedral de Reims. Tratava-se de uma empresa arriscada, pois Reims estava em território dominado pelos ingleses. Joana d'Arc encontrou-se pela primeira vez com Carlos VII em Chinon, em finais de fevereiro ou princípios de março de 1429. Revelou então ao rei que chegara para libertar Orleans, então cercada pelos ingleses, e levá-lo a ser coroado em Reims. Desconfiado, Carlos VII mandou uma comissão teológica interrogá-la. A comissão concluiu que Joana era uma cristã exemplar e que o seu discurso era credível. Uma outra comissão, presidida por Yolanda de Aragão, provou a sua virgindade. Por sua vez, a comissão teológica sugeriu ao rei que Joana fosse enviada para Orleans, o que seria a melhor forma de perceber se tinha a proteção de Deus. Acompanhada por uma pequena escolta, montada num cavalo e envergando armadura, Joana d'Arc chegou a Orleans a 29 de abril de 1429. A sua participação nas manobras militares continua a ser debatida. O mais provável é que Joana fosse, sobretudo, uma referência que galvanizou as forças francesas. Certo é que o cerco a Orleans foi levantado pelos ingleses ao fim de 7 dias, o que, para muitos, era a prova que Joana d'Arc era uma enviada de Deus. Durante o cerco, Joana esteve em várias zonas de combate, a cavalo e sempre com o seu estandarte, e foi ferida com uma flecha no ombro. De seguida, Joana d'Arc seguiu com o exército comandado pelo Duque d'Alençon para Reims, entrando profundamente em território inimigo. As forças leais a Carlos VII obtiveram então vitórias importantes contra os ingleses e borgonheses, como na Batalha de Patay, a 18 de junho de 1429. Então, os ingleses assinaram tréguas até à Páscoa de 1430. A 16 de julho de 1429, o exército de Carlos VII entrou em Reims, sendo o rei coroado na catedral no dia seguinte. Joana assistiu à cerimónia e declarou então que a vontade de Deus tinha sido cumprida. Nos meses seguintes, Joana d'Arc dedicou-se a combater a heresia hussita e ganhou fama de santa e milagreira. As campanhas contra os ingleses e borgonheses recomeçaram, porém, na primavera de 1430, a altura em que Joana avançou para Compiègne, à frente de uma força de centenas de voluntários. Então, foi vítima de uma emboscada e capturada pelos homens do Duque de Luxemburgo. Apesar de ter tentado fugir várias vezes, foi entregue ao bispo de Beauvais, partidário dos ingleses. Foi então levada para Rouen, quartel-general dos ingleses em França. O rei Carlos VII procurou resgatá-la, mas todas as tentativas foram mal sucedidas. A 9 de janeiro de 1431, Joana foi julgada por heresia, nas circunstâncias nada imparciais já referidas no início. O tribunal, dominado pelos ingleses, considerou-a herege, o que a obrigou a abjurar para não ser executada como impenitente. Sinal da perversão do julgamento, o tribunal preparou uma nova acusação, desta feita por Joana vestir-se como os homens, o que aconteceu sobretudo durante as manobras militares. Se fosse condenada, seria por heresia reincidente, o que tinha a morte como sentença. Em maio de 1431, os 42 júris do tribunal votaram por unanimidade a sua execução, isto por considerarem provado que Joana era uma herege reincidente.
a 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi por fim executada na fogueira. Joana d'Arc morreu com apenas 19 anos. O seu protagonismo durou apenas 2 anos, mas a donzela de Orleans, como gostava de ser chamada, não mais foi esquecida pela história de França. Permaneceu como um símbolo da resistência francesa que, por fim, em 1453, venceu os ingleses em Castillon na última batalha da Guerra dos 100 Anos. 3 anos depois, teve início a revisão do processo de Joana d'Arc. Quanto a França e a Inglaterra, seguiriam mesmo por caminhos separados. Henrique, de facto, Joana d'Arc vive num tempo, talvez no tempo mais confuso da história de França, e acaba por ser uma figura mítica ou mística, mítica e mística ao mesmo tempo, que sobretudo galvanizou o exército de Carlos VII de Valois para a última ofensiva contra os ingleses. Portanto, esta foi a última fase da Guerra dos 100 Anos. Sim, quer dizer, há aqui várias coisas estranhas na Joana d'Arc. Na Joana d'Arc, ou d'Arte, ou Dari, porque ela nem o... Quer dizer, o nome Jeanne d'Arc, em português Joana d'Arc, só é estabelecido, salvo erro, no século XVI ou XVII, porque até aí ela era conhecida por vários nomes diferentes. E o seu pai assinava Dart, D-A-R-T, e não Dark, e sem apóstrofo. Que nem se usava na altura para estas coisas. Pois. E, portanto, a gente nem ao certo sabe bem o nome dela. O que a gente sabe é que ela era uma miúda muito, muito jovem, tinha 16, 17 anos, e de repente aparece ao rei, não, mas aquele que iria ser o rei de França. E a primeira coisa que lhe diz é que ela é enviada de Deus. Como tu sabes, nessa altura havia muitos enviados de Deus. Sim. Aliás, os enviados de Deus têm um nome em grego chamado anjos, angelos. Portanto, Sim. Era uma enviada de Deus e vinha Muitos dizer... deles tinham um destino pouco simpático. Como ela, não é? Como ela. E vem dizer uma coisa que era fundamental para o Carlos. É assim, eu que sou enviada de Deus venho-te dizer que tu és mesmo filho do Carlos VI. E, portanto, podes aceder ao trono sem problema nenhum, és o legítimo herdeiro. Bom, a partir daqui, ela, entre os Valois e os Armagnac, de quem ela também tinha boas relações, ou seja, os Armagnac também... Era o exército. Era o exército depois, no fundo, foram os grandes apoiantes dos Valois, não é? Sim. Nessa confusão. Aliás, porque os de Borgonha juntam-se aos ingleses. Mas não vamos entrar aqui nessa confusão porque as pessoas nem sabem onde é que é. Podem já ter bebido Armagnac, mas não sabem onde é que fica. E depois... E se calhar também bons vinhos de Borgonha. Que também é uma e de Reims, que tu dizes Reims, mas é Reims. Reims. O meu francês não é o teu francês não é da minha geração. A gente não. Bom, e ela aparece ali e tem visões do arcanjo São Miguel. Curiosamente, São Miguel é justamente o patrono da região onde ela nasceu. Ela nasceu em Dom Rémy. Não sei se tem alguma coisa a ver com o Cognac, com o Rémy Martin ou qualquer coisa assim, mas ela nasceu aí e dizia que tinha visões, e essas visões depois, como tu disseste bem na introdução, foram mais ou menos... tentaram, digamos, perceber se aquilo era verdade ou se não era, e ela foi examinada por uma comissão eclesiástica que declarou que ela era uma crente e uma católica. E também comprovou a sua virgindade, o que na altura era, por isso é que ela era a donzela. E por mulheres, uma comissão de mulheres que também confirmou que ela era virgem. Portanto, ela tinha todas as condições para ser santa. E para ter visões. Henrique, há aqui uma coisa muito, muito importante, que é esta questão da sagração do rei Carlos VII. Porque o rei de França, depois de ser sagrado, exatamente como o próprio nome diz, era muito mais difícil de o afastar. Pois, pelo seu caráter de religioso também, pela carga pela carga religiosa. O pai é que era maluco, ele nem era assim muito. E há aqui uma porque nestas coisas também há sempre o imponderável e a sorte e o azar. Porque nenhum rei tinha ainda sido sagrado, porque na altura, quando Carlos VI morre, no mesmo ano morre também Henrique V. Portanto, Henrique V não é coroado. Eles ficam sem... E eles têm um filho de 1 ano.
Pois. E esse filho só é coroado com 10. Portanto, e nesta altura, o o Henrique VI... Era o terceiro homem, não, era mais que o terceiro, mas dos sobrevivos era o terceiro na linha da sucessão. E os outros dois também morrem. Os irmãos mais velhos. Não, isso era no caso do Carlos VII, morreram. Eles tiveram supostamente. Morreram que nem tortos. Até chegar ele. Ele era pai o nono filho. Mas estou a falar o Henrique VI, que era o filho o inglês. Sim. Portanto, havia 2 possíveis reis que podiam ser coroados, não é? Ou 2 candidatos que poderiam ser coroados. Ou Carlos VII ou o Henrique de Inglaterra. Só que o Henrique de Inglaterra, na altura, o Henrique V morre em 1422, portanto não a tempo de ser coroado, e o filho era muito pequeno. Sim, era portanto, pequeno. isto acaba por ser também a oportunidade que leva ali a um vazio e que permite que Joana d'Arc lhe tenha dito tem que ser sagrado, e depois de sagrado torna-se efetivamente... É sagrado na Catedral de Reims, que era também tradicional. Sim. O tradicional, a coroação tradicional dos reis de França. A Catedral era a coroação. Mas agora, o que é interessante é a gente ver, mas como é que ela aparece de onde? Vem de onde? Não se sabe. Quer dizer, se a coisa fosse hoje, a gente dizia, havia ali uma manipulação, sei lá, dos russos, ou da CIA, ou uma coisa qualquer, alguma teoria da conspiração para ela aparecer à frente do rei. Porque ela não era de grandes famílias, não era uma pessoa... era um pequeno proprietário. Sim, mas era um lavrador, não passava disso. E quer dizer, não era de grandes famílias e, portanto, não era uma pessoa que entrasse na corte facilmente e que em Chinon, né? E que mais facilmente ainda chegasse a falar com o rei. Mas ela chegou a falar com o rei. Henrique, isto só se pode perceber e justificar pelo estado de absoluta anarquia em que França vivia naquela altura. E por outra porque coisa, o próprio Carlos VII... pelo estado de aproveitamento que se faz de uma rapariga que tinha visões. Claro. E espera lá. Mas isto só naquele contexto muito especial é que poderia fazer sentido. Sabes que os estudos modernos, mais modernos, não é? Dizem que as visões delas podem ter causas neurológicas e psiquiátricas e até põem várias hipóteses. Olha, é muito provável. A epilepsia é uma das hipóteses. O tuberculoma no lobo temporal, que tu depois dirás o que é, porque eu não sei. Pois, isto também vou passar a quem de direito. O envenenamento por esporão de centeio, que se chama ergotismo. A esquizofrenia. O transtorno delirante. Isto são tudo termos de psicopatia criativa induzida na infância. E é de tal modo que mesmo no julgamento da canonização em 1903, portanto estamos a falar em 1903, quando começa o processo de canonização... De beatificação primeiro, não é? Não, aqui já é canonização. A beatificação já tinha sido feita. Não, foi em 9. Então é isso. Mas há um julgamento grande antes. Porque, sim. Quer dizer, que pode ser grande ou não, mas quer dizer... Para quem não sabe, há o promotor, que é o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, e há o opositor. O opositor, que lhe chamam tradicionalmente o Cardeal Diabo, que é aquele que vai apresentar objeções à canonização de uma pessoa. E um desses que fez Cardeal Diabo, argumentou que as visões eram manifestações de histeria. O que diz que dentro da própria igreja havia pois, agora, mais que uma posição. O que é verdade é que mesmo o seu processo, o processo de Joana d'Arc, movido na altura e conduzido por um bispo próximo dos ingleses, revela que ela responde com grande erudição e sabedoria e sobretudo com grande bom senso às questões dos... Tinha um bom advogado, quer dizer, de certeza, porque há uma pergunta fatal. Sim, mas acho que foi ela mesmo que respondeu, porque há até uma pergunta que lhe fazem. Estavas lá ou leste? Não, mas no processo disto, aliás, porque o processo não foi um processo justo, não é? Ela não, tinha claro, um advogado, eles eram todos pagos pelos ingleses para portanto, condenar. não lhe iriam dar um bom advogado. Agora, uma das coisas... não é isso, mas ela tinha por trás dela, quer dizer, acho que isto é evidente, ela tinha por trás dela pessoas ligadas, enfim, aos franceses, como ela era também, não é? Que lhe davam bons conselhos também. Sim, e houve uma das perguntas que lhe fizeram é se ela estava na graça de Deus. Na graça de Deus, exatamente. E se ela dissesse que sim, era condenada, se dissesse que não também. Exatamente. E ela disse, espero estar... A resposta dela é muito inteligente. Diz, espero estar na graça de Deus e se não estiver, espero um dia estar. Ela diz qualquer coisa deste estilo. Ou seja,
ela diz a resposta certa, que é não sei, porque ninguém podia saber se estava. Claro, Não porque é? a Igreja também na altura condenava quem assumisse categoricamente Exatamente. porque Não. ninguém podia ter a certeza que Mas estava tu na graça repara de que Deus. a Igreja na altura condenava qualquer pessoa que lhe fugisse do controle. E para a Pois. Igreja inglesa, que, atenção, Pois, mas ter conhecimento destas armadilhas e da forma de as conseguir sim, mas eu acho muito estranho que uma pessoa analfabeta sem e erudição. sem erudição e tal, tivesse tal conhecimento Pois, teológico. houve sabia obviamente exatamente. nestes processos coisas complexas e aliás o próprio rei, porque este também é um processo político, Certo? porque o rei Carlos VII não quer obviamente que a sua coroação ficasse a dever a alguém condenado por heresia, o que o punha em causa, Certo? e até a reabertura do processo, quando ele pede curiosamente a um Papa Borgia, é o primeiro Papa Borgia, Calixto III, Uhum. aragonês, quando ele pede a reabertura do processo, ainda é ele a pedi-lo, é justamente para que ele não ficasse associado, a sua realeza, a uma Certo. herege que o conduziu para... Não era tanto pelos motivos de reabilitar Joana d'Arc, quer dizer, que para o rei Carlos VII era uma coisa que não lhe tirava o sono, era sobretudo Não, a para pessoa em a si, sua legitimidade Exatamente. não ser questionada. Mas ela, pois, há outra coisa que é curiosa. Ela é a primeira pessoa, penso eu, no mundo acusada em tribunal de travestismo. Ou seja, é o primeiro processo transfóbico que existe no mundo, porque uma Pois. das coisas que ela era acusada era vestir-se de homem. Pois. Aliás, aqui- e há aqui mais tem que outra isso. perversão no Há julgamento. há outra acusação. É dela ser um homem. Pois. Também há essa acusação. Dela ser um homem, com uns toques um bocadinho efeminados, mas quer dizer, mas era um homem, na verdade. Sim, agora aí... Mas sobretudo, qual é que era o objetivo deste segundo processo? É porque ela Era já por- tinha sido condenada por heresia. Exatamente, era Ao duplamente abjurar- herética. Exatamente. Ao abjurar não era impenitente, não é? Pois. Porque tinha abjurado. Pois. Mas se fosse novamente condenada, era reincidente. Sim, eu E sei, aí eu sei. ia diretamente para a fogueira, não é? Portanto, isto é muito perverso. É bastante perverso, mas vamos lá ver, os ingleses gastaram o que hoje seria milhões de dólares ou de euros a pagar ao júri, que é um júri todo formado de gente da Sorbonne, curiosamente, até dá um ar... Não, eles são da Sorbonne. São Um ar credível. Credível. E o promotor, o bispo que condena Jeanne d'Arc também é francês, mas pago pelos Sim, ingleses. mas há muitos franceses que estavam pelo Com lado, certeza. pelo partido do... Começar Aliás, pelo- Henrique, porque nós hoje em dia os vemos... bourguignons todos. Vemos esta divisão muito clara, franceses e ingleses, por simplificação. Porque ela Mas não na existia. altura as coisas eram muito mais Não, complexas. até porque a Normandia fazia parte da Inglaterra até determinada altura. E esta Sim, guerra é que e veio estes reis clarificar ingleses isso. eram duques da Aquitânia. Portanto, eles Era- próprios consideravam meios franceses. E eram duques da Normandia. Aliás, o primeiro rei da Inglaterra era duque da Normandia. Portanto, Aliás, e não introduzindo aqui mais confusão para os nossos ouvintes, porque esta época de facto é muito complexa, nós ainda temos que fazer um programa um episódio sobre a Guerra dos 100 anos. Há quem sobre considere... 1066, que é a data... Há quem considere que a Guerra dos 100 Anos, ou esta disputa pelo trono francês, começa no século XII, quando o rei da Inglaterra, Henrique II, ou quando o duque da Aquitânia se torna também rei Henrique II de Inglaterra. E que, portanto, que durante todo este tempo houve sempre pretensão dos reis ingleses ao trono francês. Sim, e como tu dizes, com o apoio de muitos que hoje seriam franceses, Sim. como os bourguignons, como é que se diz? Da Borgonha, bourguignons. Pois, também não eram bem franceses, aquilo era um Estado praticamente Pois, aquilo era uma coisa... Até quase porque, autónomo. Vamos lá ver, a França, que curiosamente, em períodos mais antigos, se chamava Gália, como lhe chamaram os romanos, não é? E corresponde a uma expansão de um pequeno reino franco, Sim, com sede em Lutécia, ou Paris, e que se expande. Portanto, e que paulatinamente se foi expandindo até Pois. à centralização que é do tempo do filho deste Carlos VII, que é Luís XI. Sim, quer dizer, que é quem centraliza... É toda a invasão, e a cruzada contra os cátaros também é muito útil nisto, não é?
que é a ocupação toda da Provença e Sim, é um daquilo processo que era, de séculos. que é aquilo que se chamava Languedoc, não é? E portanto, aquilo era Toda uma esta coisa- França medieval era mais ou menos É- como o Sacro Império, era um conjunto era mesmo, de... medieval, era mesmo feudal e medieval. Não era um Estado unificado de forma nenhuma, Exatamente. muito bem Agora, centralizado. a doutora Joana d'Arc, como diria o outro, porque ela aqui já tinha o título de doutora, porque já tinha respondido a perguntas teológicas complicadíssimas e com grande Eficácia. eficácia e conhecimento. Ela começa logo o processo de reabilitação dela, começa logo. Mas curioso, começa porque os franceses, depois, mais tarde, o Carlos VII quer que não ficar, Sim, não quer exatamente não ficar pelos motivos que já manchado e tal, falámos. que já falámos. E começa logo, portanto, e quando a gente diz que começa logo, isto já foi há muito tempo, foi há 800 anos. Mas o que é curioso é que depois Napoleão, que não era propriamente ninguém religioso ou místico, pega em Joana d'Arc como um símbolo de patriotismo. Pois, porque ele Cada um vê-o pelo seu ele não prisma. É um quer- bocadinho como o Marquês de Pombal em Portugal. Ele não quer ser, o Napoleão não quer mostrar-se como enviado de Deus, porque ele não tinha aí uma Sim, grande... não tinha essa... pretensão, mas... Nem convicção. Nem convicção. Mas, atenção, muita gente que nasce e que se desenvolve após ou durante a Revolução Francesa, a começar pelo Robespierre, que é assassinado, acreditavam numa religião natural, sei lá, num devir. Aliás, o Robespierre faz a festa do Ser Supremo. Sim, Pouco o antes altar de da morrer. pátria. Essas coisas todas, o panteão, essas coisas todas. Quer dizer, eles percebem que é necessário uma dimensão espiritual para também... Para haver uma comunhão. Exatamente, e para legitimar o poder. E aí o Napoleão, naturalmente, onde é que ele se vai legitimar? À pobre virgem Donzela de Orleans. Donzela quer dizer virgem. não Sim, quer dizer exatamente, mais a nada. mesma coisa. A pobre donzela. Mas Donzela de Orleans era o nome que ela mais bonito, gostava era o de- nome que ela gostava de ser chamada. E pronto, e há uma... digamos, é um símbolo de França unida que interessa ao Napoleão. Há uma apropriação, isto é um bocadinho como o Marquês de Pombal, que tanto a monarquia constitucional, como depois a Primeira República, como depois o Estado Novo, por motivos diferentes, E agora a República. foram sempre vendo o Marquês de Pombal como um símbolo por motivos completamente diferentes. Aqui Joana d'Arc também foi apropriada por Carlos VII, que obviamente houve um aproveitamento político de Exato, Joana d'Arc. mas esse foi o que beneficiou Depois, diretamente. esse foi quem beneficiou diretamente e isso estende-se até Napoleão e até à atualidade. Joana d'Arc é uma das padroeiras de França. É uma das santas, que é santa hoje em dia. Paradoxalmente, como é que alguém que foi condenada pela própria Igreja à fogueira como herege, depois foi reabilitada e hoje em dia é santa? Exato, e olha que é... Agora, sabes uma logo coisa, diz Henrique, só um pormenor interessante. É santa, mas não é mártir. Eu sei também que ela não é mártir. Ela não é mártir porque ela abjurou da primeira vez. Portanto, quer dizer, ela não foi martirizada... E não foi martirizada porque foi condenada por cristãos. Sim. E, portanto, não Por um podia- tribunal por um eclesiástico. tribunal eclesiástico, embora pague pelos ingleses. Mas há uma coisa engraçada, sabes que logo a seguir à Revolução Francesa, que, se a tua memória não te falha, é em 1789, portanto, em 1793, foi suspenso, havia sempre todos os anos, havia um festival em homenagem à Jeanne d'Arc, em França, e em 93 o diretório proíbe aquilo, porque ela estava muito associada também aqui à religião, e à monarquia. Mas, 10 anos depois, em 1803, o Napoleão, eu agora vou citar o Napoleão, autoriza não só retomar o festival de Jeanne d'Arc, como lhe ergue uma estátua e diz: a ilustre Joana provou que não há milagre que o gênio francês não possa realizar quando a independência nacional está ameaçada. Portanto, isto era uma coisa símbolo de patriotismo. Era um símbolo de patriotismo e era isto que Napoleão queria. Agora, a Jeanne d'Arc, primeiro, não tinha a menor noção de que era a França, nem ninguém tinha na altura. Sim. Porque não havia esses O conceitos. Estado francês é posterior. Esses conceitos não existiam, mas nem os conceitos de pátria, no sentido que existem hoje, existiam na altura. 7 século XIX. Segundo,
porquê é que vão buscar uma pessoa que diz que é enviada de Deus? Henrique, na altura, como já falámos, havia dezenas ou centenas Claro. de pessoas com visões E isso, porquê é que vão quase buscar? todas as pessoas com algum tipo de perturbação Porquê é que- tinham visões. Porquê é que vão buscar? Isso é que é mais complexo, não é? E depois... Eu acho que há aqui uma coisa muito importante, que é o papel dela junto dos exércitos. Porque o papel dela junto dos exércitos, ela não foi uma guerreira. Ela foi sobretudo um símbolo que empolgou, ou seja, avalizada como uma enviada de Deus, que foi assim que ela foi enviada para Orleans, e se empolgou. Portanto, aqui entra no campo da psicologia coletiva. E nós sabemos como funciona a psicologia coletiva. Funciona mal, no geral. Muitas vezes, pois, mas neste caso foi, se podemos aqui recorrer a uma imagem da Asterix, foi quase a porção mágica que levou Não há dúvida, não há dúvida o nenhuma. exército ou as hostes favoráveis aos Valois, não fazendo então esta separação simplificada entre franceses e ingleses, a conseguirem derrotar os seus inimigos e a quebrarem cercos e a inverterem o ciclo da guerra, porque esta guerra dos 100 anos é muito complexa, mas teve uma fase inicial em que de facto os ingleses estiveram praticamente a assenhorear-se de França toda. E Carlos VII, quando se torna rei, ele a norte do Loire praticamente não tinha capacidade de intervenção. Portanto, a França estava verdadeiramente dividida e corria o risco, inclusive, de fragmentar-se. Inclusive porque as alianças inglesas eram alianças poderosas, com o Duque da Borgonha, por exemplo. Sim. E Carlos VII, até pela sua pertença ou suposta ilegitimidade, teve aqui, nesta rapariga que tinha visões e que se dizia que era uma enviada de Deus, que comprovava a legitimidade de Carlos VII e ao comprová-lo por um tribunal eclesiástico, ou seja, tão político foi o tribunal que a julgou e a condenou à fogueira, como o tribunal que disse sim senhora, esta rapariga provavelmente é enviada Mas de Deus. ela faz de tal forma... E ela acaba por ser uma usada, por todos. Ela é usada de tal forma por toda a gente. Deixa-me só dar aqui um breve apanhado das vezes que foi usada. Na Guerra Franco-Prussiana, depois da França ter perdido, não é? Ela é Volta a ser usada como invocada. símbolo para reconquistar a Lorena, até porque ela tinha nascido na Lorena. Exato. E, portanto, eles utilizam-na. A Terceira República fez um feriado cívico-patriótico em sua homenagem, não é? Que era a 8 de maio, para celebrar a vitória de Orleans. Na Primeira Guerra Mundial, ela foi usada para inspirar a vitória. Na Segunda Guerra Mundial, tanto o general Pétain, que era, no fundo, aliado do Hitler, se não era aliado, era submisso do Hitler, evocou-a como grande símbolo da França de Vichy, mas o general de Gaulle também evocou como símbolo da resistência. Era um Que é que símbolo se que dava opinião? para todos. A resistência comunista em França, portanto o maquis comunista, também usa Jeanne d'Arc como uma mulher que simboliza a resistência dos franceses ao invasor. Exatamente como Tem graça por Napoleão. ela ser uma ultracatólica. Exatamente. Tem o seu quê desconcertante. Ela agora é símbolo da extrema-direita francesa, não é? Da ação francesa e da União Nacional. Portanto, dá para todo o tipo de Exatamente. apropriações. Portanto, todos os espectros políticos franceses no Se geral, apropriaram. dos comunistas à União Nacional agora da senhora Le Pen, utilizaram em algum momento a Jeanne d'Arc como Sim, exemplo. pobre rapariga quando morreu com 19 anos ou 21. Sim, e provavelmente morreu sem perceber nada do que sem estava perceber a nada acontecer. do que lhe estava a acontecer. É o mais provável. E, portanto, agora ela, para muitas pessoas, ela é uma heroína católica, é comparada normalmente com grandes heroínas bíblicas como Esther, Judite, Débora, quer dizer, Ficou várias imortalizada. outras, e é o modelo da mulher autónoma que tanto desafia a masculinidade como a feminilidade. Bom, Portanto, isso já são também interpretações muito criativas. são interpretações atuais. Exato. Quer dizer, aquela também é... Isso é uma... exatamente. Porque, repara... É levar os olhos do presente até ao passado. Exatamente, mas levando os olhos do presente ao passado, que é o que faz esta gente no geral, todos eles, não é? Todos eles, desde o Napoleão, Sim. até agora, eles dizem, não, reparem,
ela pôs em causa o patriarcado, porque era uma mulher, numa altura de grande patriarcado, não é? Que as mulheres não tinham voz, e enfrentou aquilo tudo e tornou-se uma espécie de, como é que se diz? Condottieri. Não, mais do que isso, de líder das forças, das forças armadas, não se chamavam assim, dos exércitos. E quando aparecia, os exércitos ganhavam ânimo e tal. Ela era um símbolo, como muitas vezes eram os pendões que se levava dos santos patronos. Todos os exércitos na altura tinham santos patronos, São Jorge, Santiago, e ela acabava por ser quase... Mas era viva, não é? Quase um estandarte vivo. Mas a melhor imagem... Ela sempre se vestiu como um homem. Henrique, mas... Já reparaste nisso? Ela chega a Chinon para falar com o Carlos. Então, ela depois para comandar um exército... não é para comandar, ela é para participar em operações ela militares. Tinha um estandarte tinha que ter armaduras e... Tinha um estandarte e uma pequena corte um pequeno séquito, um pequeno grupo de... E ela tinha um estandarte próprio, mas que ela levantava e dizia... O melhor símbolo de Joana d'Arc é que ela própria era um estandarte vivo. Pois? Tal como havia os estandartes a evocarem santos, ela própria era um estandarte vivo, e nós sabemos como, sobretudo nesta altura, a importância que estes santos patronos tinham, e estes estandartes na mobilização e na galvanização dos exércitos. Portanto, ela acabou por ser isso, sendo... depois, infelizmente, no fundo, um peão que foi apropriada para objetivos políticos. E ela, de facto, no julgamento, onde se apresenta também vestida de homem, e lhe pergunta, ela, aliás, é condenada por usar calças. Na altura, uma mulher usar calças era condenável. Se fosse, estavam as mulheres todas presas, praticamente. E não sei se... Mas sabes qual é que é o argumento que ela dá? Ela argumenta que... Foi Deus quem mandou? Sim, mas quando ela se veste de homem nessa altura, ela veste-se de homem numa primeira fase, que é quando ela participa em operações militares. Veste sempre de homem. E operações militares é natural que não fosse vestida, que fosse mais fácil vestir de armadura e tudo isso, e logo ao pôr uma armadura automaticamente está-se a vestir de homem. E depois... ela fica à guarda dos soldados ingleses. E uma das questões que ela alega é que houve tentativas de violação e que, ao vestir-se de homem, a roupa de homem era mais complicada de manejar e de despir, e que lhe dava uma maior proteção contra possíveis abusos dos soldados. Ela, quando vai de livre e espontânea vontade, aparentemente, encontrar-se com o Delfim, não é? Ela já ia vestida de homem. Está aqui, um gibão preto, uma túnica preta. Sim, já ia com aspecto militar ou marcial. E já ia com aspecto de coisa. E depois ela andou sempre vestida de homem, tanto que há teses, como tu sabes, que... digamos que... há uma tese que diz que ela era um homem, portanto que era um travesti. Um travesti, ao contrário, que a gente no geral utiliza travesti para os homens que se vestem de mulher, mas que era uma mulher a vestir-se de homem. E tem piada porque o São Tomás de Aquino... O que também havia muitas na altura, inclusive, por exemplo, para embarcar nas... Sim, mais tarde. Depois. Havia muitas mulheres nas nossas naus e nas nossas caravelas, muitas vestiram-se de homens. Curiosamente, o São Tomás de Aquino, que era o grande doutor da Igreja, diz que se for para se esconder de inimigos e se não houver outras roupas disponíveis, Deus não tem nada contra o facto das mulheres se vestirem de homem. Portanto, daí ela ter sido reabilitada. O Tomás de Aquino, exato, mas isto é uma das fontes para a reabilitação dela. Exato. É que dizem, não, ela estava vestida de homem. Sim, é verdade, mas era para se esconder e para evitar inimigos. E também se diz, de facto, que evitaram violações, que ela queria evitar violações. E há quem diga que ela deu essa razão num julgamento para o facto de se vestir de homem, não sei. Mas Joana d'Arc, com todas estas questões que hoje em dia nos causam perplexidade, inclusive o seu próprio julgamento, ou até a sua, como é que é possível que de repente apareça uma pessoa assim, é também um símbolo de uma época muito específica da história de França. A partir daqui, França, depois desta Guerra dos 100 Anos, e o reinado de Carlos VII foi o último rei, antes da época moderna, foi o último reino e o último reinado do período medieval francês. Obviamente que estas coisas não são estanques, mas a partir de Luís XI, França entra na modernidade.
E também aqui, por isto, Joana d'Arc é um símbolo de uma época e de uma França medieval, uma França que era muito complexa e que estava longe de ser uma unidade. Estava muito longe de ser uma unidade. E Joana d'Arc também é um símbolo de todas estas contradições destes muito complexos século XIV e XV da história francesa. E enfim, e ficou até à atualidade, hoje em dia santa Joana d'Arc. E patrona de França e uma figura... Uma das patronas. Uma das patronas, não a patrona a principal, mas uma das patronas da história de França, e ficou obviamente como uma espécie de um ícone ou de uma figura lendária do século XV. No programa anterior a este andamos a tentar definir alturas para acabar com a Idade Média. Se calhar a condenação da Joana d'Arc também era um bom marco para acabar. Era um bom marco para acabar com a Idade Média. Se bem que as fogueiras continuaram pela Idade Moderna. Mas não era tanto por causa da fogueira, é que depois disso nunca mais houve assim grandes pessoas que aparecessem a dizer que tinham visões de Deus e que eram enviados por Deus. Houve alguns, mas já não eram levados a sério como foi Jeanne d'Arc. O período todo da Contra-Reforma é um período de misticismo. Mas Santa Teresa d'Ávila. Sim, mas essa tinha visões, mas não eram visões que tivessem a ver diretamente com a política, digamos. Sim, não eram visões quase proféticas. Porque aqui... As visões de Santa Teresa d'Ávila são diferentes. Algumas são quase eróticas, não é? Porque há essa... Pois, são sensoriais. Sim, se quiseres. Erótico talvez seja demais. Aqui no caso de Joana d'Arc, o que há são visões que são quase proféticas. Ou seja, Deus disse-me para eu fazer isto, não é? Para eu coroar este rei. Exatamente. A diferença para as visões futuras o Deus disse-me para eu fazer isso. Repara que é diferente do Malagrida. O Malagrida também achava que falava como Deus lhe falava, mas era só para dizer que os homens estavam condenados. Era o profeta do castigo divino. Pois, do castigo divino, mas não era. Isso é um livro do Pedro Almeida Vieira, por acaso. Muito bom livro. Podemos mandar aqui um abraço ao Pedro Almeida Vieira, que eu já não vejo há muito tempo. Eu trabalhei com ele aqui no Expresso e portanto, enfim. Depois disso, de facto, é este tipo de utilização das visões para fazer política, que é uma coisa que a Bíblia está recheada de casos e a Idade Média está recheada de casos desses, praticamente acabou. Mas ela foi levada a sério, tanto pelos franceses, que a canonizaram, como pelos ingleses, que viram nela um obstáculo e a quiseram... E um perigo. E uma ameaça. Exatamente. Henrique, ficamos então por aqui. Até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.